fundamentação, como é uma quebra de sigilo, essa empresa LTW tem indícios contra ela? Só o autor que pode aqui. Se tiver dúvida, eu posso retirar, deputado Alfredo, se não tiver conforto. Não, eu só queria... O autor não está aqui do requerimento, que é o deputado Caio Viana. Queria ter conhecimento do... Posso suspender esse requerimento, tem que passar para os outros, depois voltem e ver se o autor chega. Pode ser? Pode sim. Se tiver concordância. O autor não está aqui do requerimento, que é o deputado Caio Viana. Queria ter conhecimento do... Posso suspender esse requerimento, tem que passar para os outros, depois voltem e ver se o autor chega. Pode ser? Pode sim. Se tiver concordância do plenário. Requerimento do senhor Alfredo Gaspar, que requer quebra de sigilo bancário, fiscal, telefone, dados do senhor Fernando Ronque, diretor-presidente... Aqui de pirâmide financeira. Esse fundo da Infinity Asset, ele deu um prejuízo milionário e a Unimed, ela é uma cooperativa e levou quase à bancarrota essa cooperativa Unimed. E a Unimed continuou fazendo aplicação à Unimed de Vitória e também tem muitos fundos de previdência de estados e municípios. Está amplamente noticiado e eu estou pedindo justamente a averiguação sobre sigilo bancário, fiscal e telefônico do diretor-presidente da Unimed de então, até março de 2023, causou uma grande repercussão, inclusive no aumento dos planos de saúde dos usuários. E desse senhor David Jesus Gil Fernandes, que é o CEO da Infinity Asset, que já foi inclusive penalizada e tem muito a explicar aqui na CPI das pirâmides. Tem algum convite para escutar o senhor Fernando? Não. Deve ter. Seu não. Na pauta? Só para não... Tem. Tá pautado? Só para não... Tá pautado. Porque a gente usou de escutar primeiro para depois que... Só... Tem problema nenhum para mim. Tá pautado? Só para não... Tá pautado. Porque a gente usou de escutar primeiro para depois que... Só... Tem problema nenhum para mim. Mas não tem problema nenhum. Tá aqui, tá pautado. É o requerimento 163 de 2023. A gente tem tomado aqui uma atitude, mas é claro que tudo pode se amoldar ao caso. Porque se tem fundamento só para... Olha, vamos... Porque se tem fundamento só para... Olha, vamos manter o mesmo parâmetro. Apenas tá? Vamos fazer a convocação dele, a gente bota para a próxima semana. Não tem problema nenhum. E peço para botar na sessão de quarta-feira que vem. Tá. Requerimento do senhor Ricardo Silva, que requer quebra de sigilo fiscal bancário das empresas que compõem a hold dos sócios da 123 Milhas Viagens e Turismo. Senhor Ramiro, já foi. Senhor Augusto Júlio Soares Madureira, da Arte Viagem. Informação. Tem indícios que a CBF praticou essa conduta? Deputado Ricardo Silva. Tá chegando para mim um pedido aqui para que nós possamos alterar a convocação para convite. Se eu puder, eu sei que nós estamos aí com o avançar do tempo, mas se eu puder ler o requerimento, que eu acho que a gente vai ter uma noção... Só para simplificar, já tem de convite desde o começo da CPI e estava programado para hoje. Nós aqui não estamos fazendo nenhuma diferenciação entre convocação, convite, seja lá de quem for a identidade. Eu estou aqui ao meu lado com o deputado Zé Rocha. O deputado Zé Rocha está fazendo um apelo aqui à comissão para que se pudesse dar a oportunidade de ser um convite. E da minha parte, só estou transmitindo que eu gostaria de transmitir o que ele me falou. Da minha parte, o que for decidido eu corroboro e não vejo nenhum problema. Afinal de contas, o que a gente quer é o esclarecimento e saber como é que esse dinheiro vai ser recuperado. Um minuto só, deixa eu te falar só um... Eu não sabia, presidente. Se eu soubesse, eu não teria nem justificado Deputado Zé dessa Rocha, forma. com um privilégio aqui na nossa comissão. Vossa Presidente Excelência Alves, aqui tem. Eu queria
apelar aí pela compreensão do presidente Áureo, que eu sei do seu espírito democrático de presidir essa comissão. Presidente, eu tenho uma sugestão. Já está aprovado o convite. Correto. Veja, ou seja, nós estamos votando aqui a convocação. Não tem problema nenhum aprovar a convocação e ele fica com a semana que vem todinha para atender o convite. Organizado. Né? O chamamento, eu faço o chamamento pelo convite. Até porque... Pronto. Então faz o chamamento pelo convite. Ele não vindo, fica Chamando a convocação. Mas nós vamos aprovar a convocação. mas sob Aprovada. condição da não... E ele vem como convidado. Eu acho que Essa é a sugestão? Eu acho que essa é a sugestão. Eu acho que é a sugestão, até porque para ele não muda nada essa questão de nomenclatura, é mais uma segurança instrutória para a CPI. Para ele não muda o nada. presidente deu uma solução. O presidente já deu a solução. Se ele Mas aí não tem um, vier como mas tem um convidado- prêmio, eu tenho que respeitar o prêmio, deputado. Lógico. Vamos fazer o seguinte, ó. O presidente já deu uma solução. Não vindo... Queria saber do senhor representante da Capital, é Jeff, é? Jeffrey. Jeff? Isso, é um pouco difícil mesmo. Jeffrey. Jeff. Já posso perguntar? Senhor Jeffrey, a Capital e a Binance estão numa disputa judicial de aproximadamente 450 milhões, segundo noticiado. Essa disputa diz respeito a quê? Essa disputa, ela existe duas frentes. Uma que foi inicialmente aberta, uma demanda da Binance contra a Capital. Posteriormente, uma no sentido contrário do Capital contra a Binance. A Binance contra a Capital, ela trata-se apenas, não vou falar apenas para um caso tão complexo, mas ela trata justamente dessa interpretação da comunicação que a Acesso recebeu do Banco Central e repassou à Capital. Ao passo que a Binance interpreta aquela carta de uma forma, o Capital acredita que não é a Binance e nem o Capital responsável pela interpretação, e sim a Acesso, que é a entidade regulada pelo Banco Central, que é o emissor da carta. No caminho contrário, o Capital ele pretende se manter indene, afinal de contas, existem demandas, como o Capital ele representou um caminho de entrada de fundos para a Binance no Brasil durante vários anos. Vários usuários desgostosos com algum problema que tenham tido dentro da plataforma da Binance buscam responsabilizar solidariamente o Capital a realizar qualquer, seja devolução, seja ressarcimento, a realizar retiradas de seu próprio caixa para que esses usuários eles saiam com o seu eventual problema que ele teve ali sanado. O Capital ele exige justamente um formato, algum instrumento no qual mantém-se o Capital indene de eventuais condenações que venham a ocorrer sobre o Capital devido a qualquer evento de culpa exclusiva da Binance durante a parceria com o Capital, e não como ocorre, já temos algumas condenações no decorrer do tempo aí, que o Capital ele foi condenado a realizar algum ressarcimento, realizar algum pagamento por algum evento completamente alheio ao Capital, como, por exemplo, contas da Binance invadidas, coisas assim que o Capital ele não tem acesso a bases de código, a plataformas de administração, a absolutamente nada da Binance. E ainda assim o Capital é demandado e muitas vezes condenado solidariamente a realizar esses pagamentos. É desses dois pontos exatamente que se tratam essa batalha judicial.
Deixa eu pedir um esclarecimento. À época, a Binance deu a entender que a exigência do Capital para acessar os dados era uma forma de tomar os clientes. Isso procede? Judicial. Deixa eu pedir um esclarecimento. À época, a Binance deu a entender que a exigência do Capital para acessar os dados era uma forma de tomar os clientes. Isso procede? Se nós quiséssemos tomar os clientes da Binance, já o teríamos realizado, porque já teríamos os meios. Digamos, a gente não realizava cegamente transações com os clientes da Binance, a gente os conhecia, comunicações recebidas pelo Banco Central. Olha, num rompimento entre Binance e Capital, surgiram acusações mútuas. E em relação do Capital para com a Binance, vocês deixaram claro que havia indícios de lavagem de dinheiro. O senhor podia discorrer mais um pouco sobre isso? Claro, antes eu vou apenas consultar o Guido se posso fazer isso publicamente ou se devemos compartilhar as informações posteriormente em sigilo à CPI. Jeffrey, não vejo qualquer problema em responder ao excelentíssimo senhor deputado, no limite da pergunta dele, claro. Excelente. O Capital, ele mantinha seu time efetivadas de modo inteligente. Eu só queria fazer uma pergunta. Amélius Bentley deixou de cumprir obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro durante esses 2 anos de operação em nome do Capital? Não, de forma alguma, mas a gente não está imune, né, a erros ou a mau uso, né? Então, o que eu garanto a vocês é que a gente tem, né, profissionais dedicados, tarimbados, que vieram de grandes instituições do país, profissionais, nosso diretor de risco